E hoje a Santa Casa de Misericórdia de Aparecida comemora 95 anos e também 20 anos da presença dos franciscanos na instituição. Quem está por lá acompanhando tudo e traz mais informações pra gente é o nosso repórter, o Eduardo Góes. Oi, Góes, boa tarde para você, boa semana, bem-vindo aqui ao TJ. Boa tarde, Rayane, boa tarde para você, uma boa semana para você também, para o Eduardo, para todos que nos acompanham agora no TJ Aparecida. Eu estou aqui em uma área externa da Santa Casa de Aparecida, porque nesse momento está acontecendo aqui um coquetel em comemoração justamente a esses 95 anos da Santa Casa de Aparecida. Acabou de acontecer uma procissão que saiu lá do seminário Bom Jesus, que é vizinho à Santa Casa de Aparecida, e veio até aqui como representar um momento assim de espiritualidade, porque a história de Aparecida e de Nossa Senhora Aparecida tem sempre muito a ver também com a história da Santa Casa de Aparecida. A gente pode acompanhar as imagens do evento de hoje, que contou também com a presença de várias autoridades políticas e religiosas, como, por exemplo, o secretário de Saúde, doutor Eleusis Paiva, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, também do Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, padre Eduardo Catalfo, reitor do Santuário Nacional, entre outras autoridades. Agora eu quero conversar um pouquinho com o Frei Francisco Belotti, que está aqui ao meu lado, para falar um pouco dessa celebração. Frei, seja muito bem-vindo ao TJ Aparecida. São 95 anos da Santa Casa, cumprindo um papel social indispensável aqui para a cidade e também para as cidades da região. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, é um prazer e uma alegria poder falar com vocês da TV Aparecida e dizer da importância que tem um hospital no município. O município tem várias creches, tem várias escolas, tem várias faculdades, empresas, mas hospital geralmente só tem um. E geralmente é denominado Santa Casa de Misericórdia, responsável por mais de 80% dos serviços de assistência à saúde do Brasil. Olha a importância que a Santa Casa tem. E principalmente esta, que daqui 5 anos vai completar 100 anos de assistência. Então, é uma instituição assim fantástica, Santa Casa de Misericórdia, que desde os seus primórdios ela foi feita para cuidar dos enfermos. Mas houve momento que ela cuidou dos órfãos, houve momento que ela cuidou dos presídios, cuidou dos orfanatos, cuida de muitos asilos ainda, né? E nós estamos caminhando por uma população mais idosa. Então a Santa Casa tem sempre esse papel dessa assistência. E aqui, nós, frades franciscanos, estamos aqui há 20 anos. Desses 95 anos, 20 anos foi administrado por nós, tem sido administrado por nós. E aonde nós vimos que os gráficos só cresciam. Reformas, equipamentos, pagamento das dívidas. Eu fiquei muito feliz esse ano, porque nós pagamos a última dívida em maio. Então hoje a Santa Casa não deve mais. Então isto é de suma importância, é vital para uma instituição poder caminhar. Agora, durante todo esse tempo, né, Frei, o Santuário Nacional sempre esteve caminhando junto, reforçando também esse papel de corresponsabilidade da igreja, por exemplo, os franciscanos e os missionários redentoristas, o Santuário Nacional, para poder fazer a Santa Casa, em todos esses momentos e essas décadas, não parar de funcionar, e agora também está passando por um momento muito positivo, né? Então a importância dessa união para poder fazer tudo acontecer bem acontecido, né? A sociedade civil é parte integrante no destino da Santa Casa. Os hotéis, as empresas, é parte integrante. Mas o Santuário de Aparecida, ele desde que nós estamos aqui, aliás, acho que a vida toda, mas desde que nós estamos aqui, tem sido parceiros deste hospital, desta Santa Casa, todo o tempo, ajudando a gente a cumprir com a missão
Porque a congregação dos padres redentoristas, ele tem a missão de evangelizar, né, de cuidar das pessoas. E nós temos a missão de cuidar dos enfermos. Então, por que não se juntar, se todos nós somos filhos do mesmo Pai? Então, o santuário sempre desenvolveu papel fundamental na solução dos problemas da Santa Casa. É muito importante na solução dos problemas da Santa Casa. Somente o governo, ele não dá conta. Agora, quando se junta a sociedade civil com os padres redentoristas, com o santuário, o que acontece? O santuário da mãe faz uma ponte com o santuário da vida, que é a Santa Casa. E a Santa Casa, então, ela começa a se desenvolver. Ok, Frei, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no TJ Aparecida e parabenizar por essa data tão importante a ser comemorada nesse dia de hoje. Deixo agora com você, Rayane e Edu, uma boa tarde para vocês. Boa tarde para você também, Edu. Obrigado pela presença aqui. Uma ótima semana para você, Obrigada. Viu? Abraço. A gente continua falando de saúde. Uma boa notícia para o Brasil. O país foi certificado pela Organização Mundial da Saúde por eliminar a transmissão vertical do HIV e da sífilis. Isto é, aqui não há mais transmissão dessas doenças da gestante para o bebê ou via amamentação. O Brasil é o primeiro país com mais de 100 milhões de habitantes a receber essa certificação e sobre esse assunto a gente conversa agora com o Eduardo Toffoli Pandini, médico infectologista. Eduardo, meu xará, boa tarde para você, obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Rayane. Essa é uma notícia maravilhosa para a nossa saúde pública e especialmente para o SUS, né? Porque em grande parte por conta disso. O que acontece? O HIV, assim como a sífilis, é uma doença que, além da transmissão sexual, tem uma transmissão de mãe para filho. Existe essa possibilidade. Então, isso leva, né, a consequências para a criança aí, do resto da vida, muitas vezes. E para a gente atingir essa marca que a gente atingiu hoje, foram necessários alguns passos, né? O primeiro deles é uma capilaridade do SUS, dele chegar a todo o território brasileiro, e principalmente em questão do pré-natal. A gente imaginar que todas as gestantes vão fazer um pré-natal, nesse pré-natal vai ser feito um teste rápido de HIV. Se a gestante, no caso, estiver infectada, essa infecção vai ser identificada e vai começar prontamente um tratamento. Aí entra também o fato da gente ter hoje drogas mais potentes e mais capazes de controlar a quantidade de vírus no sangue muito rápido, né? Antes do parto. Então, hoje a gente tem medicações muito potentes que, uma vez iniciadas, elas fazem com que a quantidade de vírus no sangue chegue a níveis praticamente indetectáveis ou indetectáveis, né, em questão de 3 meses. Então, antes do parto, que é o momento mais crítico, a gestante já está com a carga viral praticamente zerada, né, enquanto ela está tomando a medicação. Então, identificar as gestantes, começar o tratamento logo, né, e usar essas drogas mais potentes. A gente conseguiu fazer as 3 coisas e agora a gente está colhendo os frutos disso. Então, gestantes, mães, né, e crianças, que a mãe vai ter o vírus controlado e a criança vai nascer sem o vírus. Isso tem um impacto aí para a vida toda. É uma notícia excelente. Eduardo, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Já aproveito para te falar, né, para te perguntar. Hoje, ter HIV no Brasil não há mais, então, essa sentença de morte como há anos atrás, né? Dá para viver bem, ter saúde boa, mesmo sendo portador da doença, fazendo esse acompanhamento também, como você disse? Olha, hoje em dia, o indivíduo que ele recebe o diagnóstico da infecção pelo HIV, é claro, a gente fica preocupado com aqueles casos que a pessoa já está numa fase muito avançada. Isso que a gente pede para fazer o diagnóstico logo, né? Sempre a pessoa se testar. Mas hoje, uma pessoa que recebe um diagnóstico e ela está assintomática, ela tem uma expectativa de vida idêntica a uma pessoa que não tem um vírus. Aí eu diria que em alguns casos até superior,
porque o indivíduo ele acaba fazendo um acompanhamento médico pela própria questão da infecção. Ele é obrigado a visitar o médico a cada 6 meses para fazer os exames, receber uma receita nova. Então, a gente acaba identificando algumas outras condições no meio do caminho. Então, assim, vida normal, com exceção do fato que tem que tomar as medicações, a pessoa vive normalmente, tem uma expectativa de vida absolutamente idêntica à pessoa que não tem vírus. Eduardo, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, constatou que o programa de transferência de renda Bolsa Família esteve associado a reduções nos casos e nas mortes por AIDS entre mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Na sua visão, esses programas sociais são importantes, contribuem para os avanços da saúde dos mais vulneráveis, afinal, para conseguir o Bolsa Família, o beneficiário precisa cumprir requisitos de saúde, educação e etc., né? Aí vem um benefício do Bolsa Família, né? Muitas vezes aquela pessoa mais vulnerabilidade, muitas vezes uma mulher com filhos e tal, ela às vezes não tem nem dinheiro para pegar uma condução para ir até a unidade de saúde e passar para consulta. Então, os programas de transferência de renda, Bolsa Família, por exemplo, acaba beneficiando também desse lado. A pessoa ela tem um mínimo de condição para fazer um segmento adequado. Muitas vezes a pessoa até mora em outra cidade e tal. O Bolsa Família ou outros programas de transferência de renda fornecem uma possibilidade da pessoa conseguir acesso a esses programas especializados, né? A gente vê aí situações mais dramáticas. Às vezes a mulher é dependente de um homem que tem ciúme e não deixa ela sair de casa, como eu já atendi algumas vezes. E aí o fato dela receber um benefício dá um pouco mais de independência, né? Ela não fica dependente do marido, etc., e acaba tendo um segmento mais adequado. Lembrando que, para atingir essa marca da pessoa ter uma expectativa de vida idêntica à pessoa que não tem o vírus, a pessoa tem que tomar a medicação regularmente, né? E se ela tiver barreiras a isso vira um problema. Doutor, muito obrigado, viu, pela participação aqui no TJ Aparecida. Uma boa semana para o senhor. Obrigado, gente. Bom trabalho para vocês. Um abraço para o senhor também. Obrigado. Obrigado.